Tempo agradabilíssimo nessa noite de Sexta-feira Santa. Como dissemos, milhares e milhares de fiéis circundam neste momento o Coliseu. Recordamos que a primeira, segunda e terceira estação da Via Sacra no interior do Coliseu, desse anfiteatro flaviano. Recordamos que dá o nome à expressão latina Colosseu, ou Coliseu, em latim tardio, devido à estátua colossal de Nero que ficava diante desse magnífico edifício. Localizado no centro de Roma, é uma exceção de entre os anfiteatros pelo seu volume e relevo arquitetônico. Originalmente era capaz de abrigar cerca de 50 mil pessoas, 48 metros de altura, e era usado para vários espetáculos. Foi construído a leste do Fórum Romano e demorou entre 8 a 10 anos para ser construído. E o Coliseu foi utilizado aproximadamente durante 500 anos, tendo sido o último registro efetuado no século VI da nossa era, bastante depois da queda de Roma em 476. O edifício deixou então de ser usado para entretenimento no começo da Idade Média, mas foi mais tarde usado como habitação, oficina, forte, até mesmo pedreira, sede de ordens religiosas e templo cristão. Imagens que chegam para você do interior e agora da parte exterior do Coliseu. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Um convite válido para todos, solteiros e casados, jovens, adultos e idosos, ricos e pobres, dessa ou daquela nação. Vale também para cada família, para os seus membros individualmente ou para a pequena comunidade como tal. Antes de entrar na sua paixão final, Jesus, no Horto das Oliveiras, deixado só pelos apóstolos adormecidos, teve medo daquilo que o esperava e, dirigindo-se ao Pai, pediu: se é possível, afaste de mim esse cálice, acrescentando imediatamente: no entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. E naquele momento dramático e solene, tira-se uma lição profunda para quantos se puseram a segui-lo. Como cada cristão, também cada família tem a sua via sacra. Doenças, mortes, apuros financeiros, pobreza, traições, comportamentos imorais de um e de outro, desavenças com os parentes, calamidades naturais. Mas nesse caminho doloroso, cada cristão, cada família pode levar e levantar o olhar e fixá-lo em Jesus, homem-Deus. Revivamos juntos, então, nessa via sacra, a experiência final de Jesus sobre a terra, acolhida pelas mãos do Pai. Uma experiência dolorosa e sublime, na qual Jesus condensou o exemplo e o ensinamento mais precioso para vivermos em plenitude a nossa vida, segundo o modelo da sua vida. Recordamos que os textos desta via sacra foram escritos pelo casal Danilo e Ana Maria Zanzucchi, portanto, centralizado, Padre César, na família. Muito importante, porque é uma via sacra que ela tem uma visão muito concreta do dia a dia, né? Um casal já com uma certa idade, esse casal vivenciou e ele transformou, com a sua espiritualidade, transformou em via sacra as vivências. Portanto, é importante que toda a família saiba que, olhando para a família de Nazaré, ela tem também, né, a participação nesses mistérios dolorosos da vida de Jesus, de Maria e também de José. Deus santifica a nossa vida, Deus também santifica e Deus redimissiona os nossos sofrimentos. Os nossos sofrimentos terminam como o de Jesus na ressurreição, na vitória. É a vida que tem a última palavra. Mesmo que a gente viva a paixão, como agora vamos renovar esse momento de reflexão, a gente sabe que no final tem a ressurreição. E para isso caminhamos todos nós. Imagens que chegam a você de detalhes do Coliseu, detalhes também do Arco de Constantino. Vemos a lua, momentos atrás, uma lua belíssima que ilumina hoje a cidade eterna. Santo Padre não participa diretamente da Via Sacra, fica no
no Palatino, no alto, onde se encerra então a procissão, com a cruz, que será levado, como nós destacamos antes, por famílias provenientes da Itália, da América Latina, da África, da Irlanda, e também por, além do cardeal Vallini, que é o vigário do Santo Padre para a Diocese de Roma, por 2 franciscanos da Custódia da Terra Santa. O Santo Padre, dentro de mais alguns momentos, estará presente também no alto do Palatino, e daremos então início à Via Sacra desse ano. Nesse momento, o Santo Padre está chegando, acompanhado pelos batedores, até as proximidades do Fórum Romano, da entrada justamente desse grande arco de Constantino. No Palatino, onde o Santo Padre irá então seguir e meditar junto com os fiéis. Recordo, são milhares e milhares os fiéis que circundam nesse momento o Coliseu de Roma. Anfiteatro Flaviano, como se destaca. O Coliseu de Roma, construído entre o ano 70 e 90 depois de Cristo, iniciado por Vespasiano em 68 a 79, e mais tarde foi inaugurado por Tito. Fala-se do ano 79 a 81, embora ainda tivesse sido finalizado poucos anos depois. Empresa colossal, esse edifício inicialmente poderia sustentar no seu interior, como dizem as previsões, 50 mil espectadores em 3 andares. Durante o reinado de Alexandre Severo e Gordiano III, foi ampliado um 4º andar, podendo abrigar então mais de 70 mil espectadores. Finalmente foi concluído por Domiciano, filho de Vespasiano, irmão mais novo de Tito, por volta então do ano de 81 até 90. Imagens para você de dentro do Coliseu, daquilo que hoje é uma das célebres, digamos, símbolos da cidade eterna. Junto com o Vaticano, junto com a Praça São Pedro e a grande Basílica de São Pedro, o Coliseu é o lugar mais visitado de Roma. E é importante, Silvio, a gente recordar que, como muitos pensam, não foi no Coliseu que foram sacrificados o número grande dos cristãos, os nossos mártires. Evidentemente, alguns foram sacrificados no Coliseu, mas a maioria dos cristãos, eles foram sacrificados no Circo Romano. No Circo Máximo, que não é muito distante do Coliseu, onde a gente está transmitindo nesse momento, né? Exatamente. Olhando para o Arco de Constantino, linha reta, você chega então até o Circo Máximo. Santo Padre, nesse momento, chega então ao Palatino, e nós teremos dentro então de mais alguns instantes o início da Via Sacra. Recordamos, um dos eventos transmitido em Mondovisão para dezenas e dezenas de países. E para quem nos acompanha pelo rádio, a gente está falando muito da beleza, de fato é uma visão cinematográfica, né? Santo Padre, nesse momento, sendo recebido pelo afeto, calor dos fiéis presentes no Coliseu. Nós teremos então início. Santo Padre irá dar início com a oração inicial. A primeira estação será levada à cruz o cardeal Agostinho Vallini, recordamos, vigário do Santo Padre para a Diocese de Roma. Nós te adoramos, o Cristo, e te bendizemos, porque pela tua Santa Cruz redimistes o mundo.
Santo Padre, então, dará início agora com a oração inicial. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù, nell'ora in cui facciamo memoria della Jesus, tua morte, nessa hora em que recordamos a vossa morte, queremos fixar amorosamente o nosso olhar nos sofrimentos indescritíveis por vós vividos. Sofrimentos condensados, todos, no grito misterioso destes na cruz antes de expirar. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, pareceis um Deus com o acaso à vista, o filho sem pai, o pai privado do filho. Aquele vosso grito humano divino que trespassou o ar no Gólgota, ainda hoje nos interroga e impressiona, mostra-nos que algo de inaudito aconteceu, algo de salvífico. Da morte brotou a vida, das trevas a luz, da separação extrema à unidade. A sede de nos conformarmos a vós leva-nos a reconhecer-vos abandonado, onde e como quer que seja, nas dores pessoais e coletivas, nas misérias da vossa Igreja e nas noites da humanidade, para enxertar onde e como quer que seja a vossa vida, propagar a vossa luz, gerar a vossa unidade. Hoje, como então, sem o vosso abandono, não haveria Páscoa. Prima stazione. Gesù, condannato a morte. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Do Evangelho segundo João. Dito isso, Pilatos foi ter de novo com os judeus e disse-lhes: Não vejo nele nenhum crime. Mas é costume eu libertar-vos um preso na Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles puseram-se de novo a gritar, dizendo: Esse não, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Pilatos não encontra particulares culpas que possa atribuir a Jesus. Cede à pressão dos acusadores e, assim, o Nazareno é condenado à morte. Temos a sensação de ouvir-vos. Sim, fui condenado à morte. Muitas pessoas que parecia que me amavam e compreendiam, deram ouvidos às mentiras e acusaram-me. Não compreenderam o que eu dizia. Atraiçoado, sujeitaram-me a julgamento e fui condenado à morte. Crucificado, à morte mais ignominiosa. Não poucas de nossas famílias sofrem pela traição do cônjuge, a pessoa mais amada. Onde foi parar a alegria da intimidade, do viver em uníssono? Onde está o sentir-se um só? Onde está aquele para sempre com que se nos tinha declarado? Fixar-vos, Jesus, o atraiçoado, e viver convosco o momento em que desaba o amor e a amizade que se tinham criado no nosso casal. Sentir no coração as feridas da confiança traiçoada, da familiaridade perdida, da segurança sumida. Fixar-vos, Jesus, precisamente agora, que sou julgado porque não recordo o vínculo que nos unia no dom total de nós mesmos.
Só vós, Jesus, podeis compreender-me, podeis dar-me coragem, podeis dizer-me palavras verdadeiras, embora me custe a entendê-las. Podeis dar-me aquela força que permita de, por minha vez, não julgar, de não sucumbir, por amor daquelas criaturas que me esperam em casa e para as quais agora sou o único amparo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ainda no interior do Coliseu, passamos para a segunda estação. A cruz será levada por uma família da Diocese de Roma na segunda e terceira estação. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Na segunda estação, Jesus é carregado com a cruz. Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo João. Então Pilatos entregou-o para ser crucificado. E eles tomaram conta de Jesus. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Gólgota. Pilatos entrega Jesus nas mãos dos chefes dos sacerdotes e dos guardas. Os soldados colocam-lhe aos ombros um manto escarlate e na cabeça uma coroa feita de ramos com espinhos. Durante a noite, zombam dele e maltratam-no e flagelam-no. Em seguida de manhã, carregam-no com um lenho pesado, a cruz, onde são pregados os salteadores, para que todos vejam o destino que espera os malfeitores. Muitos dos seguidores dele põem-se em fuga. O sucedido há 2000 anos repete-se na história da Igreja e da humanidade. Hoje também. É o corpo de Cristo. É a Igreja que é atingida e ferida de novo. Ao ver-vos, Jesus, nesse estado, sangrando, sozinho, abandonado, escarnecido, perguntamo-nos: mas aquela gente que tanto tinhais amado, beneficiado e iluminado, aqueles homens, aquelas mulheres, não somos, porventura, também nós hoje? Também nós nos escondemos com medo de ser implicados, esquecendo que somos os vossos seguidores. Mas a coisa mais grave, Jesus, é que também eu contribuí para o vosso sofrimento. Também nós, esposos, e as nossas famílias, também nós contribuímos para vos carregar com um peso desumano. Todas as vezes que não nos amamos, quando demos a culpa um ao outro, quando não nos perdoamos, quando não recomeçamos a estimar-nos. E nós, ao contrário, continuamos a dar ouvidos à nossa soberba. Quisemos ter sempre razão. Humilhamos quem vive junto de nós, incluindo quem uniu a sua própria vida à nossa. Deixamos de nos recordar que vós mesmo, Jesus, nos dissestes: tudo o que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Dissestes assim mesmo. Amém. Pater noster, qui es in celis,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Huius animam gementem, umbris Satan et dolente, et transivit gladius. Terza Vamos agora stazione. para a terceira estação, ainda dentro do Coliseu. Per la prima volta. Jesus cai pela primeira vez. A cruz ainda é carregada por uma família da Diocese de Roma. Dal Vangelo secondo Matteo. Do Evangelho segundo Mateus. Venite a me, Vinde a mim, voi tutti che siete todos stanchi os que estáis e cansados io e vi darò oprimidos, ristoro. que eu Prendete il mio hei de giogo sobre aliviar-vos. di voi. Tomai Imparate sobre da me, vós o meu jugo che sono mite e aprendei umile de di mim, cuore, porque sou e manso e troverete humilde ristoro per de la vostra coração, vita. e encontrareis Il mio descanso giogo, infatti, è para o umile, vosso espírito. e il mio peso Pois o è meu leggero. jugo é suave e o meu fardo é leve. Gesù cade. Jesus cai. Le ferite, il As peso della feridas, croce, o peso la da strada cruz, in salita, a estrada a scorrimento subir em mau estado, e la carica della gente. e os empurrões da multidão. Ma non è Mas solo não foi questo só isto che lo ha que o ridotto reduziu così. a este estado. Forse è il peso della Talvez tragedia seja o peso da che si apre nella tragédia sua vita. que tem início na sua vida. Non si riesce più a vedere Dio, Já não se consegue ver Deus em Jesus, uomo che si mostra così homem que fragile, se mostra tão frágil inciampa, que tropeça e cai. Gesù, lì, su Jesus, quella strada, lá naquela estrada, in mezzo a tutta quella no gente meio che de toda urla, aquela strepita, gente que grita e dopo murmura, essere caduto a terra, depois de teres caído por terra, e cerchi di levantai-vos proseguire l'ascesa. e procurais In continuar a fondo al subida. cuore sai No che questa fundo do sofferenza ha coração, un senso. sabeis que este sofrimento tem um Avverti sentido. di esserti caricato del peso di Dai-vos tante conta de nostre ter carregado o peso tradimenti, das nossas muitas faltas, traições e culpas. La tua caduta ci fa soffrire. Jesus, a vossa Perché queda faz-nos comprendiamo che sofrer, la causa siamo noi. porque compreendemos Forse que a la nostra causa somos nós. fragilità, Ou talvez non solo a nossa fragilidade, ma quella di tutto não il só nostro física, mas de todo o nosso essere. Vorremmo ser. non cadere mai. Quereríamos não cair jamais, Un intoppo, mas depois basta uma pouco. tentazione, Um obstáculo, uma tentação ou um incidente, deixamos-nos levar e caímos. avevamo promesso di seguire Prometéramos seguir Gesù, di Jesus, rispettare e curare le respeitar e persone cuidar che das Egli ci aveva pessoas messe que Ele vicino. colocaram ao nosso lado. Sì. In realtà Sim, le na amavo. realidade, nós amamo-las, ou pelo menos, assim Se não nos venissero parece. a mancare, soffriremmo Se non viesse a poco. faltar-nos, sofreríamos não pouco. Cediamo nelle Mas situazioni depois, concrete. nas situações concretas de cada dia, cedemos. quante cadute nelle nostre famiglie, Quantas quedas nas quante nossas famílias, separazioni, quanti tradimenti, quantas separações, quantas poi i traições, divorzi, gli aborti, e gli depois abbandoni. os divórcios, os abortos, os abandonos. Aiutaci a capire cosa Jesus, ajudai-nos a compreender o que é o amor. Ensinai-nos a pedir perdão. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, Mater unigenita,
Passamos agora Quarta para a estazione. quarta estação. Gesù incontra la madre. Jesus encontra sua mãe. Na quarta estação, a cruz passa para uma família, membro da Unitalse. Unitalse é uma organização que ajuda no transporte de peregrinos para os santuários na Europa, principalmente a Lourdes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Evangelho segundo João. Stavano presso la croce di Gesù Junto à cruz de Jesus estavam de pé la sorella di sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Nella salita al Calvario, Gesù scorge sua Na mãe. subida para o Calvário, Jesus I loro entrevê sguardi sua si mãe. incrociano. Os seus olhares Si cruzam-se, comprendono. compreendem-se. Maria sa chi è suo figlio, Maria sabe quem é seu filho, sa da dove viene, sabe de onde vem, sa qual è la sua missione. sabe qual é a sua missão. Maria sa di essere sua Maria madre, sabe que é sua ma mãe, sa anche di essere mas suo sabe figlio. também que é sua filha. Lo vede soffrire Veio per tutti gli sofrer uomini, por di todos ieri, os homens, oggi, de ontem, de domani, hoje e de e amanhã. soffre anche lei. E sofre também ela. Certamente Gesù. Certamente, Jesus, sofreis por fazer sofrer assim a vossa mãe, Ma la devi coinvolgere. mas deveis envolvê-la na vossa divina Tremenda e tremenda aventura. è il piano É o divino plano de Deus per la salvezza para a salvação di tutta de l'umanità. toda a humanidade. Per tutti gli uomini e tutte le donne di Para questo todos os mondo, homens e todas as ma in mulheres desse particolare per mundo, noi famiglie. mas de modo particular para L'incontro nós, di Gesù famílias, con la madre, o encontro de Cristo, via Jesus del com a mãe, Calvario, lá no è un caminho do Calvário, avvenimento vivissimo, é um acontecimento sempre vivíssimo, sempre atual. Gesù si è privato Jesus della madre privou-se perché da mãe noi, para que nós, ciascuno di noi, cada um de nós, anche noi incluindo sposi, nós, esposos, avessimo una madre tivéssemos uma mãe sempre disponível, disponível presente. e presente. A volte ce ne Às dimentichiamo, vezes, infelizmente, esquecemos disso. ma quando ci ripensiamo, Mas quando ci rendiamo conto reentramos em nós, che nella damos-nos nostra conta vita de que, di famiglia, na nossa vida de família, recorremos a ela inúmeras vezes. quanto c'è stata vicino Quanta nei assistência momenti nos deu difficili, nos momentos difíceis. quante volte le Quantas abbiamo vezes lhe raccomandato ai nostri recomendamos os nossos figli, abbiamo filhos? supplicato Lhe suplicamos que di intervenire per la loro interviesse em salute favor fisica, da sua saúde e ancor física più e, mais ainda, per una protezione para morale. ter uma proteção moral. E quante volte E quantas Maria ci ha vezes ascoltato. Maria nos atendeu? Ce la siamo sentita vicina, Sentimos-la perto de nós, confortarci con il suo confortando-nos amor materno. com seu amor materno. Nella Via Crucis Na vediamo via sacra de cada família, Maria Maria è il modello, é o modelo del do silenzio, silêncio que, che pur negli dolori mesmo più na straziati, dor mais pungente, genera la vita. gera a vida nova. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Nos dirigimos agora para a quinta estação, a cruz já fora então do Coliseu. Primeira estação fora do Coliseu. Ainda uma família da Unitalse que carrega a cruz, um adolescente em cadeira de rodas. O caminho então para a quinta estação. Quinta stazione. Gesù è aiutato da Simone di Cirene. Jesus é ajudado por Simão Cireneu a levar a cruz. et benedicimus tibi, via per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Dal Vangelo secondo Do Luca. Evangelho segundo Lucas. Mentre conducevano via Gesù, Quando iam fermarono conduzindo, un certo lançaram Simone mão de um di certo Cirene, Simão che de tornava dal Cirene, campo, que voltava do e gli campo, misero addosso e la carregaram-no com a da cruz portare
para levar atrás de Jesus. Talvez Simão de Cirene nos represente a todos quando inesperadamente nos sobrevém uma dificuldade, uma prova, uma doença, um peso imprevisto, uma cruz por vezes pesada. Por que isto? Por que precisamente a mim? Por que neste momento o Senhor chama-nos a segui-lo? Não sabemos onde nem como. O melhor a fazer, Jesus, é vir atrás de vós, ser dóceis àquilo que nos pedis. Muitas famílias podem nos confirmar por experiência direta. Não serve rebelar-se. Convém dizer-vos sim, porque vós sois o Senhor do céu e da terra. Mas não é só por isto que podemos e queremos dizer-vos sim. Vós amai-nos com amor infinito, mais do que o pai, a mãe, os irmãos, a esposa, o marido, os filhos. Amai-nos com um amor que vê longe, um amor que, para além de tudo, mesmo da nossa miséria, nos quer salvos, felizes, convosco para sempre. Também em família, nos momentos mais difíceis, quando se deve tomar uma decisão importante, se a paz habitar no coração, se estiver atento para ver aquilo que Deus quer de nós, somos iluminados por uma luz que nos ajuda a discernir e a levar a nossa cruz. O Cirineu recorda-nos ainda os inúmeros rostos de pessoas que se solidarizaram conosco nos momentos em que uma cruz pesada se abateu sobre nós ou sobre nossa família. Faz-nos pensar em tantos voluntários que em muitas partes do mundo se dedicam generosamente a confortar e a ajudar quantos se encontram no sofrimento e na adversidade. Ensina-nos a deixarmos humildemente ajudar quando temos necessidade e também a sermos sirineus para os outros. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quis est homo qui non flet, Madre Christi sibi deret, in tanto supplicium. Nos dirigimos agora para a sexta estação. Verônica asciuga il volto di Gesù. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Na sexta estação, a cruz será levada por uma família proveniente da Irlanda. Da segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. O Deus que disse, das trevas brilhe a luz, foi quem brilhou nos nossos corações para irradiar o conhecimento da glória de Deus, que resplandece na face de Cristo. Verônica, Verônica, uma das mulheres que segue Jesus, quem Ele é, que o ama e por isso sofre ao vê-lo sofrer. Agora entrevê de perto o seu rosto, aquele rosto que tantas vezes falara a sua alma. Veio turvado, ensanguentado e desfigurado, embora sempre manso e humilde.
não resiste. Quer aliviar os seus sofrimentos. Pega um pano e tenta enxugar sangue e suor daquele rosto. Às vezes na nossa vida, tivemos ocasião de enxugar lágrimas e suor das pessoas que sofrem. Talvez tenhamos assistido um doente terminal num corredor do hospital, ajudando um imigrante ou um desempregado, ouvido um encarcerado. E procurando animá-lo, talvez tenhamos enxugado seu rosto, olhando-o com compaixão. E todavia, poucas vezes nos recordamos de que em cada irmão nosso que passa necessidade, vós escondeis, Filho de Deus. Como seria diversa a nossa vida se nós recordássemos disso? Pouco a pouco iremos tomando consciência da dignidade de cada homem que vive sobre a terra. Cada pessoa, linda ou feia, dotada ou não. Ainda nos primeiros momentos no ventre da mãe, ou então, já idosa, sempre vos representa Jesus. E não só. Cada irmão sois vós. Contemplando-vos, reduzido a quase nada lá no Calvário, compreenderemos com a Verônica que em cada criatura humana podemos reconhecer-vos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quis non posset contristari, Christi matrem contemplari, dolem tempum filio. Settima stazione. Sétima estação. Gesù cade per la seconda volta. Jesus cai pela segunda vez. A cruz ainda é carregada pela família irlandesa. Via per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Dalla prima lettera di San Pietro Da primeira carta do apóstolo São Pedro. Egli portò i nostri peccati nel Subindo ao suo madeiro, corpo sul legno della croce. Ele levou os nossos pecados no Perché, seu non corpo, vivendo più per il para que, peccato, mortos para o pecado, vivessimo per la giustizia. vivamos para a justiça. Dalle sue piaghe Pelas suas siete chagas stati guariti. fostes curados. Pela segunda vez, enquanto avança pelo caminho estreito do Calvário, Jesus cai. Intuímos a sua fraqueza física depois de uma noite terrível, depois das torturas que lhe infligiram. A fazê-lo cair, talvez não sejam apenas as torturas, o exaurimento, o peso da cruz sobre os ombros. Sobre Jesus grava um peso não mensurável, algo de íntimo e profundo que a cada passo se vai fazendo sentir mais nitidamente. Ti vediamo come un povero uomo qualsiasi. Vemo-vos como um pobre homem qualquer que errou na vida e agora tem de pagar. Non avere più forza E fisica, parece morale, que não di tem mais affrontare força il nuovo física ou giorno. moral para enfrentar o novo dia e caís. Come ci riconosciamo in te, Ó, Gesù. como nos reconhecemos em vós, Anche in questa Jesus. nuova caduta di sfinimento. Mesmo nesta nova queda por E invece ti exaurimento. alzi di nuovo Mas eis que vos levantais novamente. per noi, per Quereis tutti noi, conseguir, para nos dar, a todos nós, a coragem de nos levantarmos de novo. A nossa fraqueza existe, mas o vosso amor é maior do que as nossas carências. Sempre pode acolher-nos e compreender-nos. Os nossos pecados, cuja carga assumistes, esmagam-vos, mas a vossa misericórdia é infinitamente maior
do que as nossas misérias. Sì, Gesù. Sim, Jesus, Grazie a te ci graças a ringraziamo. vós, levantamos-nos de Abbiamo novo. sbagliato. Erramos. Ci siamo lasciati Deixamos-nos prendere levar dalle pelas tentazioni tentações do mundo. Magari Quem sabe, per bagliori di por soddisfazione, incoincidências de satisfação, per sentirci para dire ouvir che dizer qualcuno que alguém ainda nos ancora ci deseja, desidera, che que qualcuno alguém dice di diz volerci bene. que nos quer bem, ou até que nos ama. Facciamo Às talvolta vezes fatica sentimos persino a dificuldade mantenere até para manter l'impegno preso o compromisso nella nostra assumido fedeltà di da nossa fidelidade de esposos. Non abbiamo più la freschezza. Já não temos o vigor e a decisão de outrora. Tutto è ripetitivo. Tudo é repetitivo. Ogni atto Cada pare ato pesare. parece pesado. Viene voglia di evadere. Dá-nos vontade de fugir. Ma cerchiamo di rialzarci, Gesù. Mas procuramos levantar-nos, senza cedere Jesus, alla più grande sem di ceder tutte le à maior de tentazioni, todas as tentações, quella di non a de não credere crer che il tuo amore que o vosso amor pode tudo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pro peccatis tuae gentes, vivit Iesum in tormentis, et flagellis subitum. A cruz já do lado de fora do Coliseu se dirige para a 8ª estação. Gesù incontra le donne di Gerusalemme che piangono su di lui. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém que choram por ele. Na 8ª estação, a cruz será levada por 2 franciscanos da Terra Santa. Dal Vangelo secondo Luca. Do Evangelho segundo Lucas. Lo seguiva una grande Seguiam moltitudine Jesus di popolo e uma grande multidão do povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Ma Gesù, Jesus voltandosi voltou-se verso para di loro, elas disse, e disse-lhes: Figlie di Gerusalemme, Filhas de Jerusalém, piangete su não me, choreis por mim, ma piangete su chorai voi stesse, antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Tra la folla che lo segue c'è un gruppo di donne No di meio da Gerusalemme. multidão que o segue é um grupo de mulheres de Jerusalém. Vedendolo Conhecem-no. in quelle condizioni, Vendo-o si naquelas confondono condições, tra la folla misturam-se e com a salgono multidão verso il Calvario. e sobem para o Calvário. Piangono. Choram. Gesù le vede Jesus vê-as, entende o seu sentimento de compaixão. e anche in quel tragico E momento mesmo num vuole momento lasciare trágico una como parola aquele, che quer supera deixar la uma palavra la que semplicità. ultrapasse a simples compaixão. Egli desidera che in loro, che in noi, Deseja non que ci sia nelas, solo que em nós, commiserazione, haja apenas comiseração. Não haja apenas comiseração, quella che mas conversão do riconosce di coração. aver sbagliato, che chiede perdono, che Aquela ricomincia una que vita reconhece ter errado, que pede perdão, que recomeça uma quante vida volte nova. per stanchezza o per incoscienza, per egoismo Jesus, o per quantas timore, vezes por cansaço ou por inconsistência, por egoísmo ou medo, affrontare la realtà. fechamos os olhos e não queremos enfrentar a realidade. Sobretudo nós mesmos não nos envolvemos, não nos comprometemos participando profunda e ativamente na vida e nas necessidades dos nossos irmãos, vizinhos e distantes. Continuamos a viver comodamente. Deploramos o mal e quem o faz. Mas não mudamos a nossa vida. E não nos empenhamos pessoalmente para que as coisas mudem e o mal seja debelado e triunfe a justiça. Muitas vezes as situações não melhoram, porque não nos empenhamos em fazê-las mudar. Retiramos-nos sem fazer mal a ninguém, mas também sem fazer o bem que poderíamos e deveríamos fazer. E talvez alguém esteja a sofrer por isso, pela nossa evasão.
Jesus, que essas vossas palavras nos acordem, nos deem um pouco daquela força que move as testemunhas do Evangelho. Muitas vezes também mártires, pais ou mães ou filhos que com o seu sangue unido ao vosso, abriram e continuam a abrir também hoje o caminho ao bem no mundo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ea mater consamoris, presentire in doloris, facut tecum lucera. Nos dirigimos agora para a nona estação. Gesù cade per la terza volta. Jesus cai pela terceira vez. Ainda na nona estação, a cruz é carregada por um franciscano da Terra Santa. Do Evangelho segundo Lucas. Vós sois o que permaneceram sempre junto de mim nas minhas provações. E eu disponho do reino a vosso favor, como meu Pai dispõe dele a meu favor, a fim de que comais e bebais à minha mesa no meu reino. A subida da estrada é breve, mas sua fraqueza é extrema. Jesus está esgotado não só fisicamente, mas também no espírito. Sente sobre si o ódio dos chefes, dos sacerdotes, da multidão. Parece querer descarregar sobre ele a raiva reprimida pelas opressões passadas e presentes. Como se procurasse uma desforra, fazendo valer o seu poder sobre Jesus. E caís, Jesus, pela terceira vez. Pareceis sucumbir, mas eis que com extremo esforço vos levantais e retomais o caminho terrível para o Gólgota. Certamente muitos irmãos nossos em todo o mundo estão sofrendo provações tremendas porque vos seguem, Jesus. Estão subindo convosco para o Calvário e convosco estão inclusive caindo sob as perseguições que desde 2000 anos desferram sobre o vosso corpo, que é a Igreja. Queremos, com estes nossos irmãos no coração, oferecer a nossa vida, as nossas fraquezas, a nossa miséria, os nossos pequenos e grandes sofrimentos diários. Muitas vezes, vivemos anestesiados pelo bem-estar, sem nos comprometermos com todas as forças para nos levantarmos e levantar a humanidade. Mas podemos erguer-nos, porque Jesus encontrou a força de se levantar e retomar o caminho. Também as nossas famílias são parte deste tecido invertebrado e encontram-se ligadas a uma vida de bem-estar que se torna o objetivo da própria vida. Os nossos filhos crescem. Procuramos habituá-los à sobriedade, ao sacrifício, à renúncia. Procuramos dar-lhes uma vida social satisfatória nos ambientes desportivos, associativos e recreativos, mas sem que estas atividades sejam apenas um modo de preencher o dia e ter tudo aquilo que se deseja. Por isso, Jesus, precisamos escutar as vossas palavras, que queremos testemunhar. Felizes os pobres,
felizes os mansos, felizes os construtores de paz, felizes aqueles que sofrem por amor da justiça. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Apud carneat meum, in amando Christum Deum, ut sibi complacera. Nos dirigimos agora para a 10ª estação. Gesù è spogliato delle vesti. Jesus é despojado das suas vestes. Na 10ª estação, a cruz será levada por uma família de Burkina Faso, representando assim o continente africano. Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo João. Os soldados, depois, pegaram na roupa de Jesus e fizeram 4 partes, uma para cada soldado, exceto a túnica. A túnica, toda tecida de uma só peça, de alto a baixo, não tinha costuras. Jesus está nas mãos dos soldados. Como todo condenado é despojado das vestes, para humilhar, reduzi-lo a nada. A indiferença, o desprezo e a negligência pela dignidade da pessoa humana juntam-se com a avidez, a cobiça e os interesses privados. Pegaram a roupa de Jesus. A vossa túnica, Jesus, era sem costuras. Isto exprime o cuidado que tinham por vós, a vossa mãe e as pessoas que vos seguiam. Agora, encontrai-vos sem roupa, Jesus, e sentis o incômodo de quem está à mercê de gente que não tem respeito pela pessoa humana. Quantas pessoas sofreram e sofrem por causa dessa falta de respeito pela pessoa humana, pela sua intimidade. Às vezes também nós tenhamos também faltado ao respeito devido à dignidade pessoal de quem está ao nosso lado, apoderando-nos de quem nos está vizinho, filho, ou marido, ou esposa, ou parente, conhecido ou desconhecido. Em nome da nossa suposta liberdade, ferimos a dos outros. Quanta negligência, quanto descuido dos comportamentos e na maneira de nos apresentarmos um ao outro. Jesus que se deixa expor deste modo aos olhos do mundo de então e aos olhos da humanidade de sempre, lembra-nos a grandeza da pessoa humana, a dignidade que Deus concedeu a cada homem, a cada mulher, e que nada e ninguém deveria violar, porque são plasmados à imagem de Deus. A nós está confiada a tarefa de promover o respeito da pessoa humana e do seu corpo. Em particular a nós, esposos, cabe a tarefa de conjugar essas duas realidades fundamentais e indivisíveis, a dignidade e o dom total de si mesmo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
em direção ao Palatino, 11ª a 11ª estação. Gesù è inchiodato sulla croce. Jesus é pregado na cruz. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo Lo João. crocifissero. E O con lui crucificaram. altri due. E com ele outros Uno da una dois, parte um de cada e uno lado, dall'altro. ficando Jesus E Gesù no meio. in mezzo. Pilato compose anche Pilatos redigiu um letreiro e mandou pô-lo sobre a cruz. Dizia: Gesù Jesus Nazareno, il re dei giudei. Rei dos Judeus. Giunti alla località detta Calvario, Chegados ao lugar chamado Calvário, crocifiggono os soldados crucificaram Jesus. Pilato fa scrivere Pilatos manda escrever Nazareno, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, deriderlo, para zombar dele e humilhar os judeus. ma pur senza Mas volerlo, esta inscrição, questa scritta embora certifica sem o una pretender, realtà, atesta uma la realidade, regalità di Gesù. a realeza Re de di un Jesus, regno che non ha Rei de um confini, reino que não tem fronteiras de espaço nem de tempo. possiamo solo immaginare il dolore Não di podemos Gesù imaginar durante o la sofrimento de crocifissione, Jesus durante a cruenta crucificação e dolorosissima. cruenta e dolorosíssima. Si entra nel mistero. Entra-se no mistério. Perché Dio Por que que fattosi uomo Deus per se amore fez nostro, homem por nosso si amor, lascia inchiodare su un se legno deixa pregar no e madeiro da terra, e erguer da terra entre atrozes espasmos físicos e espirituais? per amore, Por amor, sì, por amor. per amore. È la legge É a lei dell'amore do amor che porta que leva a donare dar la a própria vita vida pelo per il bem bene do dell'altro. outro. Lo confermano quelle madri Confirmam-no aquelas mães que aguentaram a própria morte para dar à luz o filho, ou aqueles pais que perderam um filho na guerra ou em atos de terrorismo e decidem não se vingar. Gesù, sul Calvario Jesus no Calvário, personificais a todos nós, di oggi, todos os homens de ontem, hoje e sulla amanhã. croce ci ha insegnato ad amare. Na cruz, ensinaste-nos a Ora amar. cominciamo a capire il segreto Agora, di começamos quella a gioia compreender perfetta di cui o parlavi segredo ai daquela discepoli alegria nell'ultima perfeita cena. que proclamáveis aos discípulos na última ceia. Farti bambini, Tiveste descer do poi céu, adulto, fazer-vos e quindi menino, patire sul Calvario depois per adulto dirci con la e tua por fim vita sofrer no cos'è Calvário, il vero para nos dizer com a vossa vida o que é o verdadeiro amor. sulla croce. Contemplando-vos lá no alto da cruz, também nós, enquanto família, esposos, pais e filhos, Stiamo imparando estamos ad amarci, aprendendo a amar-nos e a amar, a nutrire tra noi a revigorar quell'accoglienza entre nós che dona a se stessa, aquele acolhimento che sa essere que é dar-se a accolta si mesmo con riconoscenza, e saber ser acolhido com che gratidão, sa soffrire, que sabe che sofrer, sa trasformare que la sabe transformar o sofferenza sofrimento in amore. em amor. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Inati vulnerati, ammignati provevati, e las Nos dirigimos agora para a 12ª estação. Gesù Jesus sulla croce. morre na cruz. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo.
Dal Vangelo secondo Matteo. Do Evangelho segundo Mateus. A mezzogiorno, Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, fino alle 3 as trevas envolveram toda a terra. verso le 3. Cerca das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eli, Eli, lema Eli, sabachthani, lema sabachthani. significa Isto é, Dio mio, meu Deus, Dio meu mio, Deus, perché mi hai por abbandonato? que me abandonaste? Gesù è sulla croce. Jesus está na cruz. Ore Horas de terribili, angústia, ore di horas terríveis, sofferenze horas de fisiche dores disumane. físicas desumanas. Ho sete. Tenho sede, diz Jesus. E gli viene E accostata levam-lhe alla à boca uma una esponja ensopada em vinagre. Un grido sale Um improvviso. grito ergue-se Dio inesperado. mio, Meu Deus, Dio mio, perché meu mi hai Deus, por abbandonato? que me abandonaste? Blasfemia? Blasfêmia. Il condannato O grida il condenado grita o salmo. salmo. Come Como aceitar um Deus que grita, que se lamenta, que não sabe, non capisce. não compreende? Il figlio di Dio O fatto Filho de uomo Deus che sente feito di homem morire que se abbandonato sente dal Padre morrer suo. abandonado por seu Pai. Gesù, fino a questo punto ti Jesus, sei até esse ponto, vós fizestes um de nós, fatto uno con noi, um conosco, eccetto à exceção do pecado. tu, Vós, figlio di Filho de Dio Deus fatto uomo, feito homem, ti sei immedesimato identificaste-vos con noi conosco fino a sperimentare até o ponto de experimentar, che sei il santo, vós que sois o santo, la nostra a nossa condição de peccatori, pecadores, la lontananza a separação da de Dio, Deus, l'inferno o inferno da daqueles coloro que estão sono sem senza Deus. Dio. Tu hai Vós sperimentato il experimentastes a buio per escuridão darci la luce. para nos dar a luz. Hai vissuto la separazione, Vivestes a separação para nos dar a unidade. hai accettato Aceitastes a dor il dolore per lasciarci para l'amore. nos deixar o amor. Hai provato l'esclusione, Provastes a exclusão, abandonando, abandonado e suspenso entre céu e terra, nella vita. para nos acolher na vida de Deus. Un mistero ci avvolge. Um mistério nos envolve, revivendo cada passo da vossa paixão. Gesù, Jesus, tu non tieni não come un tesoro considerais prezioso ciosamente la tua uguaglianza como um con tesouro a vossa igualdade com Dio. Ti Deus, fai povero di tutto mas fazei-vos pobre de tudo para nos enriquecer. nelle tue mani. Nas vossas mãos entrego o meu espírito. Come hai fatto, Gesù? Como in conseguiste, quell'abisso Jesus, di naquele abismo de desolazione, desolação, affidarti all'amore del confiar-vos ao amor do Padre, Pai, abbandonarti in Lui, abandonar-vos a morire in Ele, Lui. morrer nele, Solo guardando somente olhando solo para con vós, te somente convosco, possiamo affrontare podemos enfrentar as tragédias, le os sofferenze sofrimentos degli dos innocenti, inocentes, le umiliazioni, as humilhações, gli oltraggi, os ultrajes, la morte. a morte. Gesù vive la sua morte come dono Jesus per vive a sua morte como dom por mim, por per la nós, nostra famiglia, pela per nossa ogni família, persona, por cada per pessoa, ogni por famiglia, cada per ogni família, popolo, por cada povo, per l'umanità in pela humanidade inteira. in quell'atto naquele atto. rinasce la vita. Renasce a vida. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Em direção à 13ª estação, uma família do Peru carrega a cruz, representando assim a América Latina. Tredicesima stazione. 13ª estação. Gesù è deposto dalla croce e consegnato alla madre. Jesus é deposto da cruz e entregue a sua mãe. Adoramus te Christe et benedicimus Filii, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo João. Dopo questi fatti, Depois disso, Giuseppe di Arimatea, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, por medo das autoridades judaicas, pediu a Pilatos que lhe deixasse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. allora egli andò Veio, pois, e prese il e corpo retirou di o corpo. Maria vê morrer seu filho, figlio di Dio filho de Deus e anche e também dela. sa che è innocente, Sabe que é inocente, si è caricato mas del carregou peso delle sobre nostre si miserie. o peso das nossas La misérias. madre offre A mãe oferece o filho, il figlio o filho oferece a mãe, a Giovanni, a João, a noi. a nós. Gesù e Maria. Jesus e Maria. Ecco una famiglia che sul Eis uma Calvario família que vive no e soffre Calvário il supremo distacco. vive e sofre a separação La suprema. morte li divide. A morte O perlomeno divide-os, sembra ou dividerli. pelo menos Una parece madre e un figlio dividi-los. con un legame Uma insieme mãe e um umano e filho divino com um vínculo immaginabile. simultaneamente humano e divino, Per amore inconcebível. lo donano. Por amor, Si o abbandonano oferece. entrambi alla volontà Abandonam-se ambos à vontade de Deus. nella voragine apertasi nel cuore di Maria. Na voragem que se abriu no coração de Maria, entra um outro filho, que representa a humanidade inteira. E o amor de Maria, por cada um de nós, é o prolongamento do amor que ela teve por Jesus. Sim, porque nos discípulos verá o rosto dele e viverá para eles, para sustentá-los, ajudá-los, encorajá-los, levá-los a reconhecer o amor de Deus, para que, na sua liberdade, se voltem para o Pai. Que dizem a mim, a nós, a nossa família, esta mãe e este filho no Calvário? Cada um pode apenas deter-se, atônito, diante de tal cena. Intui que esta mãe, este filho, nos estão a conceder um dom único, irrepetível. De fato, neles, encontramos a capacidade de dilatar o nosso coração e abrir o nosso horizonte à dimensão universal. Lá, no Calvário, junto de vós, Jesus, morto por nós, as nossas famílias acolhem o dom de Deus, o dom de um amor que pode alargar os braços até o infinito. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Nos dirigimos agora para a 14ª estação e a cruz retorna então às mãos do cardeal Agostino Vallini, que é o vigário do Santo Padre para a Diocese de Roma. 14ª estação. Jesus é deposto nel sepolcro. Jesus é deposto no sepulcro. E nesse momento, então, o cardeal Vallini passa o Santo Padre para a última estação, a cruz. Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo João. No lugar em que ele tinha sido crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Como para os judeus era o dia da preparação da Páscoa e o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Um profundo silêncio envolve o Calvário. No seu Evangelho, João atesta que o Calvário se encontra num jardim, onde existe um sepulcro ainda não usado. E é lá, precisamente, que os discípulos depõem o seu corpo.
Aquele Jesus que aos poucos reconheceram como Deus que se fez homem. Está lá. Cadáver. Na solidão desconhecida, sentem-se perdidos. Não sabem o que fazer, nem como comportar-se. Nada mais lhes resta que consolar-se reciprocamente, encorajar-se um ao outro, permanecer juntos. Mas é precisamente então que matura nos discípulos o momento da fé, da recordação daquilo que Jesus disse e fez quando estava no meio deles, e que antes, só em parte, tinham compreendido. Ali começaram a ser igreja, à espera da ressurreição e da efusão do Espírito. Com eles está a mãe de Jesus, Maria, que o filho entregara a João. Reúnem-se todos com ela, à volta dela, à espera que o Senhor se manifeste. Sabemos que aquele corpo 3 dias depois ressuscitou. Assim Jesus vive para sempre e nos acompanha. Ele, pessoalmente, ao longo da nossa viagem terrena, entre alegrias e tribulações. Jesus, fazei que nos amemos mutuamente, para vos termos de novo no meio de nós, cada dia, como vós mesmo prometestes, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, eu estou no meio deles. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Conclusão da Via Sacra, o Santo Padre irá dirigir algumas palavras, então, aos presentes. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de recordar, através das meditações, da oração e dos cânticos, os passos de Jesus no caminho da cruz. Um caminho que parecia sem saída e, no entanto, mudou a vida e a história do homem, abrindo a passagem para os novos céus e a nova terra. De modo especial, neste dia de Sexta-feira Santa, a Igreja celebra, com profunda adesão espiritual, a memória da crucifixão do Filho de Deus e, na sua cruz, vê a árvore da vida, árvore fecunda de uma nova esperança. A experiência do sofrimento marca a humanidade e, naturalmente, a família. Quantas vezes o caminho se torna cansativo e difícil. Incompreensões, divisões, preocupação com o futuro dos filhos, doenças, incômodos de vários tipos. Para além disso, a situação de muitas famílias vê-se agravada, hoje em dia, pela precariedade do emprego e outras consequências negativas provocadas pela crise econômica. O caminho da Via Sacra, que acabamos de percorrer espiritualmente nesta noite, é um convite feito a todos nós, e de modo especial às famílias, para contemplarmos Cristo crucificado, a fim de termos a força de ultrapassar as dificuldades. A cruz de Jesus, diz o Papa, é o sinal supremo do amor de Deus por cada homem. A resposta superabundante à necessidade que toda pessoa sente de ser amada.
Quando passamos pela prova, quando as nossas famílias enfrentam o sofrimento, a tribulação, olhemos para a cruz de Cristo. Nela encontraremos a coragem para prosseguir o caminho, podendo repetir com firme esperança essas palavras de São Paulo: quem nos separar do amor de Cristo? Talvez a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Nas tribulações e dificuldades, não estamos sozinhos. A família não está sozinha. Jesus está presente com o seu amor. Sustenta-a com a sua graça e dá-lhe a força para prosseguir enfrentando os sacrifícios e superando qualquer obstáculo. E quando os desvarios humanos e outras dificuldades põem em risco e ferem a unidade da nossa vida e da nossa família, é para o amor de Cristo que devemos voltarmos. O mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo encoraja-nos a continuar com esperança. Se forem vividos com Cristo, com fé nele, os dias de tribulação e de prova trazem já dentro de si a luz da ressurreição, a vida nova do mundo ressuscitado, a Páscoa de todo homem que crê na sua palavra. Aquele homem crucificado, que é o Filho de Deus, mesmo a própria morte, ganha novo significado e orientação. É resgatada e vencida. Torna-se passagem para a nossa vida. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, continua só um grão. Mas se morrer, então produz muito fruto. Confiemos à Mãe de Cristo. Ela que acompanhou seu filho ao longo da via dolorosa, ela que esteve aos pés da cruz na hora da sua morte, ela que encorajou a Igreja desde o seu nascimento a viver na presença do Senhor, conduza os nossos corações, os corações de todas as famílias, através do vasto Mysterium Passionis, rumo ao Mysterium Pascale, rumo à luz que rompe da ressurreição de Cristo e manifesta a vitória definitiva do amor, da alegria e da vida sobre o mal, o sofrimento e sobre a morte. Amém. Palavras do Santo Padre na conclusão da Via Sacra. E agora, na conclusão, o Santo Padre irá dar a sua bênção apostólica. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc ultimus in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.